Olá! Vamos para mais uma aula de português, seguindo a sequência didática sobre contos maravilhosos. Hoje nós vamos ver a segunda e última parte. Estudaremos hoje elementos constituintes, estrutura composicional e vamos fazer uma produção de texto. Hoje, primeiro, a professora vai explicar para vocês quais as características dos personagens, do tempo e espaço, do narrador, da estrutura composicional, que é o início, o meio e o fim do texto, né? Que nós chamamos situação inicial, conflito e desfecho. Quais são essas características principais dos contos maravilhosos? Então, primeiro vamos lá para os elementos constituintes. Personagens. Vamos falar como que os personagens são. Personagem principal é aquele que sofre muito, mas no final seu problema é resolvido e termina feliz, que é o que aconteceu com o Patinho Feio, certo? A situação começa, ele conhecendo a família da Mamãe Pata, depois ele é rejeitado por eles, sofre muito, mas no final ele termina feliz, porque ele descobre que, na verdade, ele é um cisne e reencontra a sua verdadeira família. Tem um vilão, né? Aquele que executa uma maldade. Pode ser dragões, feiticeiros, bruxas, monstros, lobos ou outros seres mágicos. Ou, às vezes, pode ser uma situação que nem tem um vilão. Por exemplo, no caso do Patinho Feio, foi uma situação que fez ele sofrer, porque a mamãe Pata e os filhotinhos, eles não estão assim nessa categoria de um vilão, né? Eles não foram amorosos com ele, né? Eles rejeitaram o Patinho Feio, mas eles não chegam a ser um vilão. A situação dele ser diferente fez com que eles o rejeitassem, certo? Também podem aparecer nos contos maravilhosos duendes, gênios, animais ou objetos falantes que auxiliam o personagem principal. Outros contos maravilhosos que vocês conhecem é Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Rapunzel, o Aladim, certo? Então tem vários, o Gato de Botas. Então são vários contos maravilhosos e algumas pessoas chegam a falar que esses contos são contos de fadas, mas não são. Dentro desse gênero é muito fácil você ver pessoas confundindo conto de fadas com contos maravilhosos. A diferença é que o conto de fadas, ele chama conto de fadas porque tem fadas. No conto maravilhosos, não há presença de fadas. Tem seres mágicos, mas nunca tem a fada, certo? Não tem. Os seres mágicos são outros, né? Dragões, feiticeiros, bruxas, tal. E os seres mágicos, eles podem ser do bem, que são os duendes, os gênios, animais ou objetos falantes, ok? E o tempo? O tempo em que acontece um conto maravilhoso é o mesmo de qualquer outro conto. Ele é uma história narrada sempre no passado, né? Toda a categoria do conto, além de ser uma narrativa, ela é sempre no passado, em um tempo indeterminado que ninguém conhece, né? Era uma vez, há muito tempo atrás, certo dia, né? Então começam com era uma vez, há muito tempo, muitos e muitos anos atrás, né? É indefinido, a gente não sabe quanto tempo é esse, né? O espaço onde acontece a história muda um pouco,
tá? É um pouco diferente do conto de fadas. Ele pode acontecer em florestas, no caso do lobo mau, né? Chapeuzinho vermelho, lobo mau. Em bosques, no caso da Rapunzel. Em palácios, no caso do Aladim. Em reinos distantes, na fazenda, no caso do Patinho Feio. Pequenos vilarejos e assim vai. E o narrador? Também. Todo conto, ele é uma narrativa. E no conto maravilhoso é o mesmo tipo de narrador, as mesmas características do conto de fadas que nós já estudamos. É aquele que narra o conto, é o contador da história. O narrador é elemento fundamental para o sucesso do texto. É ele que vai fazer com que nós compreendamos a história. Vamos compreender o significado daquele conto, né? Qual é a mensagem, qual é o assunto, o que aconteceu na situação inicial, qual é o conflito do texto, como que esse conto se fecha e a personagem principal termina feliz, certo? Como que o autor do texto utilizou o narrador para inserir a fala de personagens, porque quanto mais falas de personagens o texto tem, mais fácil é de absorver o significado do texto, ok? Agora vamos um pouco para a parte da composição do texto, como que ele inicia, como que é apresentado o conflito e como é que ele é finalizado, o desfecho. Então, na situação inicial, no caso do Patinho Feio, principalmente, que é o assunto que estamos abordando, né? O assunto do conto, O Patinho Feio, a história se inicia com uma relativa situação de tranquilidade. Por que relativa situação? O Patinho estava ali, tadinho, inocente, não sabia nem o que estava acontecendo. Ele não sabia que ele era diferente dos filhos da Patinha. Ele não sabia que ele não era um patinho. Então, era uma relativa situação de tranquilidade, até que ela é quebrada com a perda ou a falta. Que perda ou falta é essa do Patinho Feio? Quando ele perdeu essa suposta família, quando eles o rejeitaram, né, expulsaram, né, os irmãozinhos dele, né, na verdade os filhos da Pata, expulsaram ele, a Pata muito brava, né, querendo que ele fosse embora. Então ele teve a perda da família. Eles não tinha mais uma família, faltava uma família para ele. E como que é o conflito? Qual o conflito do Patinho Feio? O personagem ele começa a sofrer por conta de uma situação inusitada que o coloca em um problema. Começa exatamente logo depois da situação inicial, quando ele é expulso pela família da mamãe Pata. Lembra dessa cena? Ó? Ela brava, querendo que ele fosse embora, e ele aqui, tadinho, ó, assustadinho, né, com medo. Então, o conflito, ele começa logo depois da situação inicial, dessa maneira, que ele começa a sofrer muito. E depois todo esse conflito vai sendo desenvolvido no texto, né? No meio do texto. O problema é desenvolvido de uma maneira que aparenta que não terá uma solução, né? Nos contos maravilhosos é assim, a situação ela é tão forte, o sofrimento é tão grande e não tem fadas, né, para resolver o problema, que a gente percebe, a gente chega a achar, se a gente não conhecer, se for a primeira vez que a gente estiver lendo aí esse conto Patinho Feio, a gente fala, não tem solução para esse coitadinho. Porque não tinham falado em nada, como que foi que esse ovo foi parar lá no ninho da mamãe Pata, não falava que ele era um cisne, né? Se foi a primeira vez que nós lemos esse conto, a gente não sabia que ele é um cisne, certo? Então a gente acha que não vai ter solução para esse coitadinho. Olha como ele fica triste, tadinho. E o
desfecho, que é a parte primordial, principal de qualquer conto, certo? O problema é resolvido, a personagem principal termina a história feliz. E quando que é que começa a encerrar a história, a finalizar a história? O autor começa a construir o desfecho quando ele lá no lago, ele vê os outros cisnes, com a mamãe cisne e ele com medo. Vocês percebem lá na versão do filme que ele afasta, daí os irmãozinhos o chamam, tal, e ela vem, ó, e afaga ele, querendo abraçar, trazer ele para perto dela. Olha o olhar dela, né, com muito amor, com muito carinho. Nesse momento que ele percebe que ele não é um patinho feio. Ele não era um patinho. Ele é um cisne, certo? E hoje a professora vai pedir uma produção de texto diferente. Esse vai ser o nosso desafio de hoje. Vamos lá, muita atenção. O patinho feio encontrou uma nova família e descobriu que na verdade era um belo cisne, certo? Nós já sabemos disso. Continue a escrever a história e conte como ele viveu com eles, do jeitinho de vocês, certo? Então, o conto, nós tivemos a leitura de 2 contos, 2 versões do conto Patinho Feio, né? 2 textos, mais o filme que a professora apresentou para vocês. Vai ter mais um filme que a professora vai apresentar no final. Então, vocês vão ter 4 versões do Patinho Feio. A maioria termina de modo, encerrando com o mesmo viveu feliz, certo? Só termina um pouquinho diferente um do outro, certo? Mas, como ele termina sempre feliz, nós vamos usar a história onde ele percebe que ele é um cisne. Nos 4, vocês vão perceber as 4 versões, ele percebe que é um cisne. Tem uma versão que ele não chega a encontrar a família dele, né? Vocês perceberam que ele conhece umas crianças, tal, daí ele vê uma outra família de cisne, mas ele não encontra a família dele. Vocês vão se basear na versão onde ele, que é mais de uma versão, onde ele encontra a família dele e ele percebe que é um cisne, certo? Ponto. Então, ele está lá, terminou o texto, ele e a família de cisnes vivendo muito feliz. Mas eu quero saber como que eles viveram depois disso, depois que o autor dessas versões finalizou o texto. Então, vocês vão continuar a escrever a história e vão contar como que ele viveu com a família. Agora, ele não é mais patinho feio. Então, a continuação do texto, ele vai poder chamar o patinho feio? Não, ele não é patinho, muito menos feio. Agora, ele já sabe que é um cisne e ele está vivendo com uma família linda de cisnes que o amam de verdade, certo? Entenderam? Vamos para a próxima parte. Será que ele continuou se chamando Patinho Feio? Lógico que não, né? Ou mudou de nome? Como que será que vai ser o nome dele? Vocês que vão criar. Como ele se sentiu com a sua nova vida? A gente já sabe que ele estava muito feliz. Mas vamos escrever isso no texto. Não se esqueçam de colocar falas nessa continuação, tá? Tem que ter fala entre os personagens. Tem lá a família do cisne, né? Tem ele, os irmãos, a mamãe cisne. Se vocês quiserem inserir outros personagens aí no texto, né? Galinha, patinho, né? A própria família da mamãe pata, se vocês quiserem inserir nessa continuação, tá? Vocês podem criar outros personagens aí, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Mas não se esqueça, hein? Tem que ter fala. Quanto mais falas de personagens o texto tiver, mais rico ele é, mais significativo ele torna-se para o leitor.
E para terminar a nossa sequência sobre o Patinho Feio, contos maravilhosos, a professora vai apresentar para vocês uma última versão do Patinho Feio. Vamos lá? O Patinho Feio. Era uma vez uma mamãe pata que estava chocando seus ovos no ninho. Os dias se passaram e finalmente chegou a hora dos patinhos nascerem. Então, um por um, os ovos começaram a se abrir. Todos os patinhos saíram dos ovos, mas tinha um que não era igual aos outros. Logo, todos os patinhos saíram do ninho e foram para perto da mamãe. A mamãe pata, por achar ele muito diferente, o achava feio e não o dava muita atenção. Com o tempo, os seus irmãos sempre riam dele, o chamando de Patinho Feio. Um dia, a mamãe pata mandou ele embora, falando que ele era a vergonha da família. O Patinho Feio passou a viver sozinho na beira de um grande e bonito lago. Tentou ser amigo de alguns animais de lá, mas nenhum deu atenção para ele. Triste, o Patinho Feio ficou olhando para o seu reflexo na água, sem entender o porquê de todos o tratarem mal assim. De repente, apareceu uma mamãe cisne que ficou muito feliz quando o viu. Ela foi nadando até a beira do lago onde ele estava. E com ela foram todos os seus filhotinhos, que eram muito parecidos com o Patinho Feio. Foi então que ele percebeu que, na verdade, esses sim eram os seus irmãos. E também descobriu que ele não era um patinho feio como diziam. Na verdade, ele era um cisne, um lindo cisne, que por engano o seu ovo acabou parando no ninho da mamãe pata. Mas agora tudo foi resolvido e ele está com a sua verdadeira família. Enfim, juntos, eles cresceram e viveram felizes para sempre. Linda essa versão também, né? E assim termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, viu? Beijos, beijos, beijos. Até a próxima aula.